Suplementação de bovinos de corte na recria. Recria de bovinos de corte. Suplementação na seca. Mais uma aula gratuita do canal Portal da Pecuária sobre recria e engorda intensiva de bovinos de corte. Bom, essa aula faz parte da mentoria, né? Recria e engorda de bovinos de corte. Uma mentoria que vai te ensinar tudo sobre recria e engorda de bovinos de corte. Link na descrição do vídeo. Vamos lá? Recria de bovinos de corte, suplementação na fase de recria na época seca do ano. Então, por que suplementar bovinos na época seca do ano? Por que tem essa necessidade de suplementar? O que é a suplementação de bovinos a pasto na época seca do ano? O que é suplementar? Suplementar é suplementar o que falta no pasto. Né? O que é a suplementação a pasto? É simplesmente suplementar o que falta no pasto na época seca do ano. Então, a suplementação ela é necessária quando o pasto apresenta deficiências essas que afetam o ganho médio diário durante a época seca do ano. Isso que é suplementação. Né? Então, é necessário suplementar os animais na época seca do ano, é necessário suplementar os animais, tanto na seca quanto nas águas, o caso da aula que é na época seca, né? É necessário suplementar os animais quando o pasto apresenta deficiências que afetam o ganho médio diário. Tá? Então, a suplementação é necessária quando o pasto vai apresentar deficiências que afetam o ganho de peso durante a época seca do ano. Por que devemos suplementar bovinos de corte na época seca do ano? Porque na época seca do ano, as pastagens se encontram com deficiências nutricionais que vão limitar o ganho de peso. E essa suplementação visa suprir essas deficiências nutricionais da pastagem na época seca do ano. A pastagem na época seca do ano não consegue suprir as exigências mínimas para o animal ganhar peso. Com isso, o animal vai perder peso. Então, a pastagem na seca não consegue suprir as exigências nutricionais dos animais, nem para manter o peso. E o resultado da não suplementação na seca é a perda de peso. Olha só, as pastagens na época seca do ano se encontram com baixo valor nutricional, principalmente com baixos níveis de proteína. Nas águas eu tenho uma alta produção de forragem de boa qualidade, alto teor de proteína, alta digestibilidade, alta palatabilidade. Mas na seca, com o amadurecimento dessa forragem, o teor de proteína cai, a energia cai, a digestibilidade cai, o teor de fibra aumenta, o consumo de pasto cai, o ganho de peso cai. O animal, se não for suplementado, perde até peso. Qual a principal deficiência, o que limita mais o ganho de peso na época seca? Proteína. Proteína. Então, olha só, na época das águas, janeiro, fevereiro, março, abril, né, novembro, dezembro, eu tenho chuva, eu tenho precipitação, eu tenho umidade, isso faz um capim brote, né, o ganho de peso vai ser maior aqui no início das águas, com o capim rebrotando, né, tem um alto teor de proteína, um baixo teor de fibra, um alto consumo, um alto teor de proteína, o animal consome mais capim, porque tem menos fibra, e eles vão apresentar um alto ganho de peso no início das águas, o capim brotando, uma beleza. No meio das águas vai estabilizar e no final, com amadurecimento, começa a cair. E na seca, amadurece mais ainda, o teor de proteína cai abaixo do nível e os animais perdem peso. Então, eu preciso suplementar os animais na seca para evitar o famoso boi sanfona, que é o principal gargalo da recria. O animal ganhar peso nas águas e perder na seca. Ganha nas águas porque nas águas tem pasto de boa qualidade. Perde na seca porque na seca tem pasto de baixa qualidade. Então, como é que eu vou fazer para evitar o boi sanfona? Suplementando. Suplementando. Né? Na seca, os animais mantidos a pasto sem suplementação perdem peso. É o famoso boi sanfona. Então, o animal ganha peso nas águas, perde na seca, ganha nas águas, perde na seca, ganha peso nas águas, perde na seca, vai ser abatido com 4 anos e meio.
Um boi tardio, pecuária de ciclo longo, pecuária ineficiente, que não concorre, que não consegue concorrer nem de perto, nem de longe, com soja, cana, eucalipto, porque não gera rentabilidade. O efeito sanfona, boi sanfona, abate tardio, boi tardio, pecuária de ciclo longo. E por que o animal perde peso na seca? Porque o pasto não atende à exigência nutricional do animal. Quais são as condições nutricionais do pasto na época seca do ano? Na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína, é o fator mais limitante, que limita o crescimento das bactérias no rumen, alto teor de fibra, alto teor de FDN e FDA, isso, a baixa digestibilidade do pasto, muita fibra, fibra de baixa digestibilidade, diminui a digestibilidade, diminui a energia, o aproveitamento desse capim. Além do mais, o gado tem um menor consumo de pasto, um menor consumo de nutrientes, o animal perde peso. Esses são os principais fatores. O principal fator, um baixo teor de proteína, o que limita mais é o baixo teor de proteína. O baixo teor de proteína bruta é o fator mais limitante. Por quê? Porque os micro-organismos do rumen, as bactérias do rumen, precisam, no mínimo, de 1% de nitrogênio a nível de rumen. Isso dá um pasto de 7% de proteína bruta, ou seja, o mínimo que um animal precisa para se manter é uma pastagem com 7% de proteína bruta. Na época seca do ano, as pastagens diminuem o teor de proteína bruta. Na época seca do ano, as pastagens diminuem o teor de proteína bruta para baixo de 7. Os pastos ficam em torno de 5, de 4 a 5% de proteína bruta na seca. Então, as pastagens na época seca do ano se encontram com baixo valor nutricional, principalmente com baixo nível de proteína. Isso limita o ganho. Lembrando que essa aula é uma aula gratuita da mentoria Recria e Engorda. Se você quiser fazer a mentoria completa, link na descrição do vídeo. Mentoria completa Recria e Engorda. Então, na época seca do ano, as pastagens se encontram com baixo teor de proteína. Esse é o principal limitante. Com alto teor de fibra, também limita, diminui a energia. Né? Esse alto teor de fibra diminui a digestibilidade e a energia do pasto. Isso faz, esse conjunto de fatores, esse baixo valor nutricional do pasto, faz com que os animais percam peso. O baixo valor nutricional, tá? Que é o quê? Uma alta porcentagem de fibra, uma baixa digestibilidade, uma baixa energia, um baixo teor de proteína, tá? Isso faz com que os animais percam peso na época seca do ano. Falta nitrogênio para o crescimento das bactérias. Olha aí, ó. Pastagem na época seca do ano tem baixo teor de proteína, minerais. Baixo teor de proteína na época seca do ano, ó. As pastagens têm baixo teor de proteína bruta. Isso vai diminuir o ganho de peso. Na época seca do ano, as pastagens têm baixa digestibilidade. Então, na época seca do ano, o principal fator limitante é baixo teor de proteína bruta. Isso vai limitar o crescimento das bactérias do rumen, vai limitar o crescimento microbiano. As pastagens na época seca do ano se encontram com baixo valor nutricional, principalmente com baixos níveis de proteína. Aqui nós temos a variação do conteúdo de proteína bruta na braquiária brisanta ao longo do ano. Na época das águas, ó, 7, 8, 9 de proteína. Na seca cai para 5, 4, 3. Se eu não suplementar, esse baixo teor de proteína limita o crescimento das bactérias do rumen. Os animais perdem peso. Aqui, composição bromatológica do pasto de braquiária em função dos diferentes períodos do ano. Olha o teor de proteína bruta, 7% na transição seca-águas, 10% nas águas, né, e 5% na seca. Nas águas secas diminui o teor de proteína, nas águas 10%, na seca 5%, aumenta o teor de fibra e aumenta o teor de fibra indigestível. Isso quer dizer o quê? Diminuindo a digestibilidade do pasto, a taxa de passagem diminui, consumo diminui. Diminuindo o teor de proteína do pasto, vai limitar o crescimento das bactérias do rumen. Menos proteína, menos energia, mais fibra, menor ganho de peso ou até perda de peso.
E aí o bovino pergunta, cadê a proteína que estava aqui? Não tem, você precisa suplementar. Então, essa falta de proteína bruta vai limitar o crescimento das bactérias. Esse aumento do teor de fibra diminui essa digestibilidade do pasto, diminui o consumo do pasto. Então, você tem um pasto com baixo teor de proteína, alto teor de fibra, o menor aproveitamento dessa fibra, todos esses fatores levam à perda de peso na seca se não suplementados. E a bactéria pergunta, cadê a proteína para que eu possa multiplicar e digerir esse pasto seco? Fornecendo um bom suplemento, você vai aumentar os micro-organismos do rumen, aumentar a taxa de passagem, a digestibilidade desse pasto seco e o boi ganha peso, principalmente na recria, que é uma fase de boa conversão alimentar. Isso aqui é evidenciado por esse gráfico da Embrapa. Na época das águas, início das águas, outubro, início de rebrota de capim, início da chuva, alto ganho de peso de 900, olha só, um ganho de peso de 800 a 900 gramas para os pânicos, 800 a 900 gramas, 800 gramas para as braquiárias, 900 gramas para os pânicos. Início das águas, início de brotação, capim com alto valor nutricional, alto teor de proteína, alta digestibilidade, 800 gramas de ganho de peso nas braquiárias, cerca de 900 gramas de peso para os pânicos. Início das águas, outubro. Em março, final das águas, o ganho já cai, para 500 gramas para as braquiárias, 700 a 800 gramas para os pânicos. Amadurecimento do capim, o capim já vai passando, já vai lignificando mais, né? A fibra já vai aumentando, a digestibilidade diminuindo, o teor de energia diminuindo. No final das águas, o ganho de peso já é menor, cerca de 500 gramas para as braquiárias, 700 a 800 gramas para os pânicos. E na seca, se não suplementar, é perda de peso. Na seca, se não suplementar, é perda de peso. E aí cai a minha média para 400 a 500 gramas ano. Então, é preciso suplementar nas águas e na seca para otimizar o ganho de peso. É preciso manejar bem as pastagens para otimizar o ganho de peso. Para eu ter um GMD igual está aqui, de 500 a 600 gramas. Esse é um bom ganho médio diário. Mas aqui é pastagem bem manejada, animal suplementado na seca e nas águas. Você vê que os animais não perderam peso na seca. Eles ganharam porque foram suplementados. E isso traz uma média de ganho de peso muito boa no ano, 500 a 600 gramas anual, a depender do capim. Então, a suplementação na época seca do ano evita a perda de peso e reduz a idade de abate. É a pecuária de ciclo curto, mas você precisa aprender. Você precisa aprender a suplementar para ter essa curva de crescimento aqui, A curva de crescimento é para você produzir um novilho precoce, abater um animal com 15, 18, 19, 20 arrobas com 2 anos e meio. É preciso aprender a suplementar. O que é suplementação a pasto? É suprir, é suplementar o que falta no pasto. Energia, proteína, minerais, para proporcionar um bom ganho de peso. Olha aí, pasto na seca é só bucha. Precisa fornecer um suplemento para ter um efeito aditivo nesse pasto. Qual suplemento usar? Você precisa aprender. Os suplementos na época seca do ano, eles visam o quê? Suprir basicamente a exigência em proteína degradável no rumen. Suprir a exigência nutricional das bactérias do rumen. Para proporcionar o quê? Um bom crescimento de bactérias celulolíticas, bactérias essas que vão digerir esse pasto fibroso, esse pasto seco. Os suplementos devem suprir as exigências em proteína degradável no rumen para proporcionar um crescimento adequado das bactérias celulolíticas, bactérias que digerem fibra. E aí eu tenho a principal fonte de proteína degradável no rumen é a ureia. Fonte de proteína degradável no rumen. A ureia. Todo proteinado vai ter ureia. Mas você precisa aprender a suplementar. Você quer aprender a suplementar? Você quer aprender a fazer uma recria e uma engorda lucrativa?
Se você mexe com gado de corte, com recria e engorda, não tem escolha. É aprender ou quebrar. É aprender ou falir. É aprender ou vender a fazenda. É aprender ou ficar com esse resultado, esse baixo desempenho que você está tendo. A mentoria Recria e Engorda vai te ensinar desafios na recria, como suplementar animais na seca, planejamento nutricional completo para a época da seca, vedação de pastagem, planejamento nutricional para ter capim o ano todo, qual suplemento usar, viabilidade econômica da suplementação na seca e nas águas, por que suplementar, como suplementar, quem suplementar, como suplementar nas águas, manejo de pastagem para a época das águas, qual suplemento usar nas águas, por que suplementar nas águas, como suplementar, quem suplementar, estratégia de abate para obter o novilho precoce e super precoce, planilhas para você abater animal com 14, 15, 18, 20, 24 meses, com toda a estratégia nutricional. Só essas planilhas eu vendo por mais de R$1.000. Planilha de formulação de proteinado seco e águas, planilha de viabilidade econômica, planilha de como escolher o suplemento, aula de como escolher o suplemento na prática, aspectos práticos da suplementação, pasteio rotacionado, projetos de pasteio rotacionado, projeto completo com todo passo a passo para nutrição de bovinos na recria e na engorda. Como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte, engorda de bois a pasto, como engordar boi a pasto, melhor capim para engordar, manejo de pastagem, ganho de peso, estratégia de suplementação, como engordar bois em confinamento, em semi-confinamento, em confinamento de alto grão, projeto completo de recria e engorda de bois a pasto, né? Então, tem toda a estratégia, planilha de formulação de ração em semi-confinamento, planilha de viabilidade econômica no alto grão, planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento, manejo sanitário de bovinos de corte, projeto recria e engorda de bovino de corte, sequestro de bezerro no capiaçu, planilha de suplementação do boi 777. Quanto que vale tudo isso? Só os projetos de recria e engorda de bois a pasto, novilhas a pasto com semi-confinamento, no alto grão, só aí é R$4.000. Tá? Esse projeto recria e engorda bois a pasto, R$1.000. Esse projeto recria e engorda de novilhas a pasto, R$1.000. Esse projeto recria de bois a pasto e engorda no alto grão ou no semi-confinamento, R$1.000. Projeto recria a pasto e engorda de novilho no alto grão, R$1.000. Planilha suplementação de estratégia, as planilhas com toda a estratégia de abate, 750. Total de planilha e projeto, 4.750. 25 lives ao vivo, que eu fiz ao vivo, estão gravadas, 25 aulas, R$3.000. Valor total, 7.750. Valor total da mentoria, 7.750. O valor dela, R$2.000. Só essa semana, 50% de desconto. Você não paga nem 7.000, nem 2.000, você paga 997. 977. Mas só essa semana, 50% de desconto. Vai na descrição do vídeo agora, clica lá e se inscreva na mentoria. Acesso imediato, grupo exclusivo de produtores, acesso vitalício a todo o material, valor altamente acessível, que é um curso online, sem custo. Você não vai gastar com hotel, você não vai gastar com avião, você não vai gastar com... você não vai sair de sua casa, de sua família. Um curso que você faz presencial, se você for no banheiro e voltar, você perdeu informação. E você retém só 70%, você retém só 30% que foi falado. O curso presencial, você ouviu ali, esqueceu, já era. No curso online gravado, com acesso vitalício, você pode assistir uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.000 vezes se quiser. Oportunidade única de aprender com preço bem acessível. Essa mentoria vai ter um reajuste, vai aumentar e você vai ficar de fora. Ano que vem, já vou reajustar essa mentoria e você vai ficar de fora. Ano que vem eu vou reajustar essa mentoria e você vai ficar de fora. Oportunidade única de aprender com quem sabe. Mestre em zootecnia, doutor em zootecnia, 20 anos de experiência, produtor rural. Link na descrição do vídeo, meu amigo. Clica nesse link e se inscreve na mentoria. Vai perder? Você tem duas opções. Primeira, você vai aprender por si próprio. Você tem duas opções. Ou você aprende por si próprio,
né? Com seus erros e acertos. Né? Ah, eu errei aqui, né? Errei, aprendi. Perdi dinheiro, mas aprendi. Aí erra de novo. Perde mais dinheiro, aprende. Perde mais dinheiro e aprende. Erra, perde um rio de dinheiro e não aprende ainda. Então você pode aprender por si próprio, errando, aprendendo, perdendo dinheiro, até acertar, ou pode encurtar a curva de aprendizado. Se você ficar errando, aprendendo, um dia você acerta, mas pode, né? Isso pode durar a vida toda, pode durar 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você pode morrer sem aprender. Pode morrer sem aprender. O problema de aprender com seus próprios erros é que pode durar a vida toda, pode demorar a vida toda. Ou você pode aprender com quem sabe, com quem já estudou, com quem tem 20 anos dedicado à pecuária, encurtar a curva de aprendizado de 40 anos em 20 a 30 dias. E aí você vai aprender o que você iria gastar um rio de dinheiro em 40 anos de vida, errando e aprendendo, errando, acertando, perdendo dinheiro, você encurta para 20, 30 dias fazendo uma mentoria, que está gravada, com acesso vitalício a todos os projetos, planilhas e e-books. Aprenda de forma prática, eficaz, linguagem prática, 100% aplicável. Eu vou encerrar com essa parte aqui. Conhecimento é poder, é o poder. Quanto mais você souber, melhor serão suas decisões e isso lhe servirá por toda a vida. Quanto mais informação você tem, mais corretas serão as decisões na sua fazenda. Ok? Para você fazer a mentoria, eu não vou nem perguntar se você quiser fazer a mentoria, não. Tenho certeza que você quer fazer a mentoria. Para você fazer a mentoria Recria e Engorda, vai na descrição do vídeo e clica lá, a mentoria está lá, disponível para você, tá bom? Descrição do vídeo, clique lá e entra na mentoria Recria e Engorda. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, que a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima.